Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na primeira leitura da liturgia da palavra, Deus vem nos falar, através da sua leitura, sobre a importância de seguirmos os mandamentos de Deus. Quando nós decidimos seguir os mandamentos de Deus, Deus entrega a nós vários benefícios para que possamos viver uma vida terrena mais fácil, uma vida mais libertadora dos nossos problemas. Quanto mais o pecado tenta nos afetar, mais nós somos protegidos por Deus, mais nós somos guardados por Deus. Mas para isso, precisamos fielmente guardar os mandamentos. No Evangelho, na liturgia de hoje, na primeira leitura, vem nos falar que quanto mais nós guardamos o Evangelho, quanto mais nós guardamos a palavra de Deus, quanto mais nos aperfeiçoamos nos mandamentos que Deus nos entregou, mais nós seremos fortalecidos em Deus. Mais fácil será para nós alcançarmos a salvação. Mais próximo Deus estará de cada um de nós. Quando nós decidimos não cumprir aquilo que Deus convida cada um de nós a vivermos, que é os mandamentos, mais abandonados nós seremos por Deus. Deus não quer nos abandonar, mas é uma escolha que nós fazemos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servirmos as coisas do mal, ao diabólico. Por isso, é uma escolha que nós devemos fazer. Ou servimos os mandamentos de Deus e temos a proteção de Deus, ou nós servimos as coisas do mal e temos, assim, de certa forma, a proteção do diabólico. E como sabemos, o diabólico não tem coisas boas para nos oferecer. O que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos maldade, nós iremos colher maldade de tudo aquilo que o mal tem para nos oferecer. Se plantamos coisas boas, iremos naturalmente colher coisas boas na nossa vida. E Deus, como sabemos muito bem, a essência dele é o amor. E por isso, a liturgia de hoje, a primeira leitura, te convida exatamente a isso. A amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como seu Filho Jesus Cristo nos amou. Vamos ouvir a primeira leitura. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel. Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. Ah, se tivesses observado os meus mandamentos, tua paz teria sido como um rio, e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência seria como a areia do mar, e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial de hoje tem como refrão: Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. E como sabemos muito bem, quando nós seguimos a Deus, as coisas boas irão acontecer naturalmente. Ou seja, as coisas boas são a luz da vida. Nós podemos escolher o lado da escuridão ou podemos escolher o lado da luz. E como sabemos também muito bem, as duas coisas não se combinam. A escuridão pode vencer a luz, assim como a luz pode vencer a escuridão. Agora, depende de cada um de nós fazer as suas escolhas. Quando nós escolhemos acender a luz, nós passamos a viver as coisas boas, nós passamos a enxergar o mundo de uma forma melhor. Nós temos clareza em tudo aquilo que acontece. Mas quando nós optamos em não cumprir aquilo que Deus nos convida a viver, nós apagamos a luz e passamos a viver na escuridão. Não temos clareza das coisas que acontecem em nossas vidas e passamos a tropeçar em tudo aquilo que há de errado. E é tombo sobre tombo que nós passamos a viver em nossas vidas quando escolhemos viver na escuridão. Por isso,
A palavra, o Salmo responsorial de hoje, nos convida a viver as coisas de Deus, que são as coisas claras, a estar na luz, a buscar, a viver o bem, a viver o amor. Vamos ouvir o Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. O Evangelho de hoje vem nos falar sobre as comparações que Cristo fez em relação à sociedade daquela época. Ele comparou aquela geração com uma geração hipócrita, que fica apontando o dedo para as pessoas, mas que não pratica aquilo que dizem. As pessoas têm realmente esse hábito, é um hábito comum de nós que somos pecadores. Isso serve para todas as pessoas, tanto para mim, quanto para você, quanto para as pessoas que estão à sua volta. Nós temos o hábito de ficar apontando o dedo para as pessoas e dizendo o que elas deveriam ser, sendo que nós, às vezes, não somos nem exemplo daquilo que nós ficamos dizendo sobre as outras pessoas. Nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a cair em pecado, e o convite do Evangelho de hoje é a pararmos de ficar apontando o dedo para os outros e ficarmos preocupados com a vida dos outros, mas nos preocuparmos com nós mesmos, em nos prepararmos a sermos pessoas santificadas. E para isso, nós precisamos de ter uma prática constante nas nossas ações. Quanto mais nós praticamos as coisas boas da vida, mais nós nos aperfeiçoaremos naquilo que somos convidados a viver, que são os mandamentos de Deus. E a partir do momento em que nós encontramos esse ponto de equilíbrio, aonde Deus nos convida a viver e a sermos santos, aí sim, nós podemos passar a apontar o dedo para os outros. E dessa forma, quando nós alcançarmos esse patamar, nós perceberemos que o amor não nos deixará nunca mais a apontar o dedo para ninguém. Nunca mais seremos hipócritas e jamais condenaremos os nossos irmãos, porque eles são livres por Deus para cometerem seus pecados e fazerem as suas escolhas, porém estão sujeitos às consequências de tudo aquilo que fazem. Aqueles que vivem o bem serão recompensados com a salvação, e aqueles que vivem o mal serão recompensados com a morte eterna. São escolhas que cada um de nós temos, que Deus nos deu o direito de viver, que Deus, pelo amor que Ele tem por cada um de nós, nos deu a liberdade. A partir do momento em que nós entendermos isso, nós passaremos a parar de ficar apontando o dedo para os outros e entenderemos o que é ser santos. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta
e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que nem come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigos de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida, com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.